Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou Tenório Cavalcante, do canal Teologando Esperança e superintendente da Escola Bíblica Cristã da Igreja Rede Esperança, no município de São José da Coroa Grande, campo liderado pelo pastor Israel Moreira. Estamos no terceiro trimestre e hoje iremos estudar a segunda lição do terceiro trimestre. E antes de continuar, pedimos a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos para que nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Não esquece de se inscrever. Iremos hoje estudar sobre a sutileza da banalização da graça. Pedimos a você que compartilhe este vídeo. Vamos ler o texto áureo que está escrito no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática, a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo Jesus. A leitura diária, e um dos nossos professores gosta de ler a leitura diária na escola bíblica, que é o nosso professor e secretário Girlan. Então, na segunda-feira, você já deve começar lendo em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 21. Deus achou por bem salvar. Foi uma decisão dele salvar. Na terça-feira, Romanos 3 e 10. Não há um só justo diante de Deus. Na quarta-feira, Gênesis 3 e 17. A responsabilidade humana. Na quinta-feira, Romanos capítulo 5, versículo 12, parte B, e Gênesis 3, versículo 23, a nefasta consequência do pecado. Na sexta-feira, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e João 3 e 16, a graça de Deus é oferecida a todos. No sábado, Marcos 16 e 16 e João 6 e 47, a graça de Deus é eficaz para quem crê. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 10. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, como que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para convosco em Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. O caminho da graça, Deus preparou para que andássemos nela. Mas o objetivo da lição, então são 4 objetivos, Explicar a natureza da graça, apresentar a graça no contexto bíblico, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo. Então, vamos falar aqui sobre a graça.
vamos compreendê-la. Vamos compreender a graça? Você quer compreender a graça de Deus? Você quer sentir como ela, de fato, ela salva? De fato, como ela é eficaz em nossa vida? Vamos estudar. Primeiro tópico, compreendendo a graça. Primeiro, a graça, a natureza da graça, ela nasce em cima, no céu. A graça, ela é divina. Foi Deus quem quis agir com graça. Aprove Deus salvar os homens, como a gente leu em primeira carta aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 21. Que diz: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, o que Paulo está dizendo é que Deus não foi conhecido pela sabedoria dele, mas aprove Deus salvar os crentes. Então, quem crer na graça, Deus salva. É preciso crer na graça. Também, essa graça significa que a iniciativa da salvação é ato de Deus. É Deus que iniciou e quis salvar os homens. Já aprendeu? Primeiro, a origem da graça está em Deus. Foi Deus que aprove salvar os homens. Dar ao homem a graça para que ele escolhesse andar nela. Então, a graça é divina. Mas segundo, a graça ela é imerecida. Porque Romanos 3:10 está escrito que não há um justo sequer. É a graça de Deus. Porque Isaías capítulo 64, versículo 6, fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Então, a graça de Deus, ela vai banir a justiça que pensamos ter, mas que não passa de trapos. Nós observamos que lá em Lucas capítulo 7, versículo 41, 42, um certo credor tinha, vamos ler, Lucas 7, versículo 41. Um certo credor tinha dois devedores. Ele tinha dois devedores. Um devia 500 e outro devia 50. Vamos ler aqui, ó. Um devia 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes os ambos. Perdoou. O credor perdoou os dois. Mas aí há uma pergunta. A quem mais o credor demonstrou amor? A quem o credor ama mais? É o que está aqui. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Deixa eu dizer uma coisa. Quando Jesus fala essa parábola, conta essa história, ele fala que quanto mais o homem cai no fundo do poço, no pecado, na lama, no charco de lodo, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não para que continuemos na fraqueza, mas que o poder de Deus vai alcançar, a graça de Deus vai alcançar
Cada vez mais que o homem está no fundo do poço, o poder de Deus vai se aperfeiçoando, indo lá no fundo do poço. Quanto mais profundo for o poço, mais a graça irá alcançá-la. Então é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa. Jesus ele conta essa história justamente para dizer que há perdão, que há graça para o mais vil pecador. Então, quando Jesus conta que devia 50, foi perdoado. Mas o que devia 500 também foi. Mas a graça foi maior, e a graça é maior quanto mais o pecado, quanto mais a profundeza do pecado o homem está, a graça se torna maior. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e vai alcançar o mais vil pecador no mais baixo, no fundo do poço que ele estiver. Então, o amor de Deus demonstra que quanto mais o homem está lá no pecado, o amor dele quer alcançá-lo. Quanto ele mais está profundo e a graça vai alcançá-la lá, mais, quanto mais no fundo do poço a graça for alcançar, demonstra que a graça, que Deus ama mais. É por isso que está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vamos estudar agora o segundo tópico. A graça no contexto bíblico. A necessidade da graça. Havia uma necessidade. Então, quando lá em Gênesis 3 e 6 fala que diz que Adão foi tentado, mas ele não foi coagido. Deus responsabilizou pela desobediência de Adão. Porque o início do mundo, o início da graça, já iniciou com não. Deus dando um ponto de partida para que o homem servisse a ele de livre e espontânea vontade e de amor próprio a Deus. Mas Deus coloca um não no início da criação do homem. Deus já começa dizendo a ele: Adão, não comerás desta árvore, do fruto desta árvore. Então, a graça é justamente essa. Deus coloca em você o livre-arbítrio. Porque Deus não quer que você sirva a Ele como marionete. Mas mesmo que essa graça que nós estamos estudando pareça incompreensível para alguns, eu quero lhe falar que mesmo Deus colocando Adão e Eva para fora do jardim, também era a graça dele. Porque se eles vivessem eternamente em pecados, porque se ele continuasse comendo daquele fruto da árvore, eles seriam eternos e eternamente em pecado. E o homem, se ficasse eternamente em pecado, não teria perdão. Então Deus, ele pune o pecado, pune Adão, coloca para fora do jardim. Adão vai suar para sustentar a sua família. Eva vai ter filhos com dores de parto. A serpente recebeu também a sua sentença. E eles saem fora do jardim. Agora eles vão ser seres mortais. É melhor ser mortal e ter a oportunidade para em vida se arrepender do que viver no corpo eterno em pecado. Por isso que Satanás não existe perdão para ele. Porque ele é um corpo eterno e pecou em corpo eterno. Está escrito que o bicho não morre e o fogo não apaga.
ele vai viver eternamente preso, porque dentro dele tem a eternidade, que ele saiu de dentro de Deus, mas Deus deu a luz, a Lúcifer, o livre-arbítrio, mas ele tem a essência da eternidade. Então, no corpo eterno, se o homem pecasse e continuasse comendo do fruto da árvore, seria um corpo eterno em pecado, sem direito a perdão. É melhor colocar Adão para fora do jardim. Ele tem uma vida curta, mas tem uma vida que dá tempo para pensar, para se arrepender e buscar de novo viver no jardim. Não mais naquele jardim, mas no jardim espiritual. Alguns teólogos falam sobre o duplo amor de Deus, porque Deus tem duplo amor. É o amor pela justiça e o amor pela humanidade. Deus, ele ama o homem, mas ele ama a justiça. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou ele a prover a cruz como um meio de justificação. Meu pastor, o pastor Israel Moreira, ele tem uma frase, uma palavra, que ainda bem que ele fala, e ele diz, ainda bem que o olhar de Deus, quando olha para nós, não olha diretamente para nós. O olhar de Deus passa pela cruz de Cristo para olhar para nós. Então, o olhar de Deus é olhar para a cruz, para depois da cruz, você estar por trás da cruz, por trás do sacrifício de Cristo Jesus. Aí, a gente observa que nesse momento vai haver de Deus uma demonstração do duplo amor. O amor à justiça e o amor à humanidade. Mas a graça, além de ser necessidade da graça, de termos a necessidade da graça, a graça também ela é extensiva, ela tem extensão, a graça se estende a todos. Em primeira carta a Timóteo, capítulo 4, aliás, capítulo 2 e versículo 4, 2 e 4, que diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa graça, ela é extensiva a todos os homens. É uma graça universal. Agora, essa graça também deve ser compreendida de uma forma bem clara, que a graça só abraça quem abraça ela. A graça está de braços abertos. Ela está esperando um abraço seu. Se você não abraça a graça não te abraçará. O terceiro tópico, a graça no contexto da reforma, lá no século XVI, feito lá por Martinho Lutero, nós vemos que os líderes religiosos da época estavam, de fato, cometendo uma coisa que a graça não consegue abraçar, que vai banir do reino de Deus, e que a graça estava sendo comprada através de indulgência. Os líderes religiosos fazendo mercadoria da graça. E a graça, irmãos, deve ser obtida por todos os homens, e ela é oferecida a todos, mas ela só abraça quem abraça ela, porque Deus não vai obrigar você a receber a graça. A graça, ela é oferecida para você
ela está de braços abertos, mas ela só vai te abraçar se você quiser. Se você não quiser a graça, ela também não vai te obrigar. E a graça, ela surge como resposta, a reforma surge como resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da graça. Porque o catolicismo lá, né, ele, quando lança essa doutrina que a salvação é pelas obras, pelo que o homem faz, pelo que o homem procura fazer, mas Lutero, ele descobriu que a graça vem por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus. A restauração da doutrina da graça. Como foi observado, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da graça. Lutero, o monge alemão, agostiniano, se torna o principal porta-voz da graça, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, só a graça. Os reformadores entenderam que é só a graça, e a graça por meio da fé, não vem de obras humanas, não vem pelo pagamento de indulgência, vem de Deus, porque ela nasce em Deus, porque todo dom perfeito, toda boa dádiva, vem do Pai das luzes, desce de lá a graça. O quarto tópico, a graça no contexto contemporâneo, a graça barateada. Há muita expressão graça barata. Foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Ele não ensina mais, né? Ela é barata, ou ela pode ser de graça, que barata ela não é. A graça é de graça, mas ela é de graça para nós. Mas ela teve um alto preço. Ela teve o sangue de Cristo. O valor da graça está no sangue de Cristo. Porque quando nas Escrituras diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e como é que ia ter sangue se no céu tudo é espírito? Como é que ia ter sangue para remir a humanidade se no céu tudo é espírito? Hebreus 10:5 diz que um corpo me preparaste. Então Deus prepara. Deus prepara um corpo. Prepara Maria. E infelizmente alguns evangélicos desrespeitam a Maria. Ela não deve ser adorada, porque adorado só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Adorado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas ela deve ser honrada, ela deve ser respeitada, porque o próprio Gabriel, quando fala para ela, diz: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Em outras palavras, Israel não achou outra mulher agraciada como você, Maria. Então Maria é minha irmã em Cristo Jesus, uma serva de Deus, que foi instrumento, porque Hebreus 10:5 está escrito que um corpo me preparou. Deus preparou o corpo de Maria para do corpo dela preparar o corpo de Jesus, que desse corpo ele emanaria ou derramaria o seu sangue para cumprir as Escrituras. O céu desceu no corpo de Maria para produzir sangue, para remir os seus pecados, e o corpo de Jesus nascer e se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então você já observa que a graça, ela é de graça, mas tem um alto preço, o sangue de Jesus. E muitos estão banalizando essa graça. Acha que a graça se pode fazer tudo. Deus vai me salvar, eu posso pecar, eu posso para a vida mudando. Eu não preciso mudar porque pela graça sou salvo. A primeira observância da graça é que ela só te abraça se você abraçá-la. A graça, ela quer lhe alcançar. Ela lhe tira do fundo do poço. A graça não vai te abraçar lá no fundo do poço. A graça te tira do fundo do poço. Neste momento eu quero já concluir, dizer a você que abrace a graça. Abrace a graça de Cristo na sua vida. E fazer um convite. Segunda-feira tem 2 escolas bíblicas na igreja sede, em frente à escola estadual Carlos Dias, às 19 horas na segunda-feira. E também na congregação Cajueiro, na segunda-feira, às 19 horas. E temos escola bíblica na Casa de Esperança, lá no portal São José, todos os domingos, das 10 ao meio-dia. Participe de uma de nossas escolas bíblicas. E lembre-se, quem não senta para aprender, jamais poderá se levantar para ensinar. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Participe da Escola Bíblica Cristã. Igreja Evangélica, Rede Esperança.